Pessoas, geografia, terceira etapa, revisão para a prova e para o trabalho. Eu sou o professor Apio, a gente vai ver essa terceira etapa sim. E aí vejam que geografia nesta é macroeconomia, é bastante o entendimento de como se dá esse processo de configuração mundial, bastante com geopolítica, economia e tudo mais, tá? Uma das situações que a gente começa sempre é que estamos num capitalismo, né? Esse mesmo capitalismo ele se estrutura a partir de vários processos. Um deles é o próprio feudalismo, revolução industrial, vai evoluindo e nessa evolução vão se estruturando as cidades, vão se estruturando as relações econômicas e sociais que a gente tem até hoje, tá? Então vejam que a estruturação do capitalismo ela se estabelece a partir do com os descobrimentos em 1500, 1600 e aquele processo todo de mercantilismo, aquele processo todo do imperialismo vai justamente dando suporte para a industrialização, que por sua vez dá o suporte para o sistema que a gente está inserido, que é o capitalismo, que é esse sistema ao qual nós temos que consumir, né? No sistema capitalismo, consumismo, mais ou menos é por aí a situação, tá? Então vejam que o capitalismo se origina a partir da burguesia durante o feudalismo, expansão do comércio e com isso a relação assalariada. Camponeses saem do campo e vão trabalhar nas cidades por um salário, porque eles achavam que era mais cômodo ir para a cidade, achavam que era mais tranquilo e achavam que iriam ganhar mais. Apesar que com o tempo o custo de vida começa a ficar mais alto. E aí ocorre o quê? A estruturação das cidades, expansão do comércio, a burguesia, né, se torna mais poderosa, ocorre um estímulo da atividade comercial, a expansão do comércio, grandes navegações e depois a Revolução Industrial. Com a Revolução Industrial começam a perceber que é muito lucrativo produzir e explorar a mão de obra do sujeito. E aí, quanto mais industrializado fosse o país, mais ele seria reconhecido, mais lucro ele teria, mais rico ele seria. E aí começou a função do imperialismo, onde alguns países mais, pode-se dizer que tinha mais condições, começam a explorar os mais pobres, literalmente exploração, né? E isso acontece também em toda a África, Américas, tanto que no Brasil, como eu já comentei, como a gente já viu nas outras etapas também, no Brasil, por exemplo, nós somos coordenados por Portugal, depois pela Inglaterra e assim por diante. A Inglaterra coordena toda a América do Sul, grande parte do tempo, isso durou 2 séculos. Então foi longo o processo todo aí e, claro, isso era o imperialismo. Hoje também estamos num imperialismo um pouco mais velado, digamos assim, tá? Mas vejam que, portanto, nesse início do capitalismo, na Idade Média, é fundamentado por 2 elementos que se expandem posteriormente por toda a Europa, favorecendo as navegações e a busca de mercados. E com esses aspectos fixa definitivamente a relação de lucro, característica fundamental do capitalismo. Que elementos seriam esses? É o comércio. Sempre que se estabelece e se expande, chega o momento que a Europa tem comerciante burguês demais, eles têm que buscar novos caminhos, novas situações, novos mercados. Aí eles vão para as Américas, para a África e assim por diante. Então vai ocorrendo um processo comercial todo, pós-Idade Média. Então a burguesia também, na realidade, inclusive as navegações, se estabelecem por 3 elementos. A burguesia que coloca a mão na massa, que constrói as caravelas e vai buscar a coisa, os reis que financiavam as expedições e a igreja que abençoava toda a sacanagem, em outras palavras, né? E a igreja que estava sempre junto porque aquele rei só foi nomeado rei por causa da igreja e todo mundo ia com a bênção e o aval da igreja. Então tinha esses 3 elementos. Mas para o nosso caso aqui mais econômico, sempre se liguem que é a burguesia e o comércio, que estabelece essa expansão posterior aí, tá?
Então vejam que também, aí na Primeira Guerra, vejam que os conflitos mundiais eles tinham sempre o objetivo principal, seja no passado ou no futuro, os conflitos mundiais sempre, até as cruzadas, hoje que a gente sempre ouve falar, Israel e Palestina, sempre tem a situação de lucro no meio, sempre tem a situação de comércio, sempre tem a situação, não é de religião, não é por causa da religião que ocorreu qualquer conflito que existe na face da Terra. Nunca ocorreram conflitos por religião. Sempre por econômicos, por motivos econômicos, por território ou qualquer coisa desse tipo. A Primeira e Segunda Guerras também, os dois maiores conflitos mundiais e os que estão ocorrendo nesse exato momento, hoje no mundo, sempre está ocorrendo 4 ou 5 conflitos a nível de países. Sempre está ocorrendo no planeta. Hoje está um pouco mais calmo, até por causa da função da pandemia e tal. Mas vejam que até poucos anos... Agora ainda tem Israel e Palestina. Então, lá né? Tava Rússia e Ucrânia, tava Estado Islâmico, tava o Kurdistão, tava a situação da Caxemira, que é a Índia ali. Então, vários conflitos estavam acontecendo e estão, né? Só que não se fala muito neles, então a gente tem a impressão que não existem. A questão do Iraque também, né? Então, mas sempre é o quê? É lucro, é matéria-prima, é venda de armas. Então essa venda de armas também é muito lucro. Então é interessante que se mantenha os conflitos mundiais para ter justamente esse lucro, essa situação aí. Tá? Então vejam que nada é do nada. Mas a Primeira e a Segunda Guerras tinham em comum era a busca de matérias-primas, mão de obra, a dominação de novos territórios e busca de mercados. E esses eram os objetivos principais da Primeira e Segunda Guerras, e eu diria hoje todos os conflitos que a gente tem conhecimento também. No caso da Primeira Guerra, os países se sentiram prejudicados com a Revolução Industrial e imperialismo, como Alemanha, Itália e Japão. Aí todos os outros países agregaram, pegaram algum país africano, algum país americano, algum país para coordenar. E a Alemanha, Itália e Japão não. A Alemanha, Itália e Japão se sentiram prejudicados com aquele processo. Eles invadiram os países vizinhos e começou a Primeira Guerra. E aí o Japão saiu fora da Primeira Guerra, a Itália saiu fora da Primeira Guerra, a Alemanha que sofreu o pênalti, digamos assim. A Alemanha que sofreu os percalços aí. E aí a Alemanha que literalmente empobreceu, porque tinha que pagar dívidas de guerra um tanto exageradas. Aí a Alemanha começa a precisar de um herói. O Hitler nada mais foi que uma figura criada pelo seu povo porque eles precisavam de um salvador, entre aspas, né? E ele disse que ele era o cara, que ele ia salvar, que ele ia literalmente levantar aquela nação e o fez de certa maneira, né? Mas era justamente um produto criado pela pobreza e pela necessidade daquela população no período entre guerras. Nada se cria do nada e por acaso. Tudo se cria por causa de uma certa configuração naquele momento específico. Os governos se criam por uma situação num momento específico. Tá? Então vejam que tinha por aí. Segunda Guerra, o que acontece? Revanche da Alemanha, busca de novos mercados também. Estados Unidos se fixa como potência mundial, sendo fornecedora e financiadora da Europa destruída. Então, Estados Unidos coloca o Plano Marshall para a reconstrução da Europa e coloca o Plano Colombo para a reconstrução do Japão. Por que Japão? Porque eles lançaram 2 bombas atômicas no Japão. Japão foi o último a se render na Segunda Guerra. Eles lançaram as 2 bombas atômicas, testaram o brinquedinho deles, porque Estados Unidos construiu a bomba atômica com milhões de dólares, que não conseguiram testar. Não iam testar a bomba atômica se não fosse no Japão, que não tinha se rendido. Então eles testaram o brinquedinho novo deles, mostraram para o mundo quem estava mandando a partir daí, e ainda depois eles reconstruíram o Japão com dinheiro do Japão. Então era muito lucrativo. Um conflito até hoje é muito lucrativo. Uma guerra até hoje é muito lucrativa. A guerra da Síria, que dura quase 10 anos, é muito lucrativa.
Só que para nós não aparecem as nuances que tem por trás desse processo. Não aparecem as motivações que tem por trás. Para nós aparece uma parte da coisa. A mídia passa uma parte da coisa. Que a gente passa a ver e interpretar a partir daquela parte. E não é o todo. Os conflitos mundiais sempre se estabeleceram assim. Porque é meio ruim se tu conseguir saber a verdade como toda. Então, como eu já falei em outros episódios, é mais fácil a gente se iludir que saber efetivamente a verdade. Mais fácil, né? Por aí. Mas voltando para cá. Então, vejam, o Plano Marshall era a reconstrução da Europa e o Plano Colombo a reconstrução do Japão. Esses itens aparecem no trabalho de vocês. Então, cuidado, que o Colombo era Japão. E nas 2 bombas atômicas no Japão mataram 200 mil pessoas instantaneamente, tá? 200 mil pessoas. E alguém fez alguma coisa? Por aí. Tá? Ao final da Segunda Guerra, as potências europeias estavam arrasadas e logo os seus impérios coloniais na África e na Ásia desmoronaram, configurando-se um novo cenário mundial, novos países. Então vejam que ali a União Soviética voltou a ter o domínio que ela tinha no leste europeu, né? Estados Unidos passou a ter um domínio muito mais exagerado sobre a Europa e Américas também, né? E ainda estava reconstruindo, né, os seus respectivos países com os planos respectivos ali, tá? O Japão também saiu arrasado da guerra e perdeu as áreas que havia conquistado, claro, na China no caso, né? Após 45, o mundo ficou dividido em 3 conjuntos, primeiro, segundo e terceiro mundo. Não tem problema. Em 47, vejam que em 45, na Segunda Guerra, União Soviética e Estados Unidos lutaram juntos. Estados Unidos e União Soviética era uma relação de amor incondicional. Era um casamento sem separação, Estados Unidos e União Soviética. Estados Unidos era capitalista e União Soviética era socialista desde 1918. Então a União Soviética era socialista durante a Segunda Guerra, ponto. Mas lutaram juntos numa relação de amor incondicional. Aí acabou a guerra em 45 e 47, separação. Eu não quero mais saber de ti, não estou mais aí. Né? Com a doutrina Truman, a doutrina Truman aparece no trabalho na prova, portanto se liguem. Tá? Doutrina Truman era um plano dos Estados Unidos em perseguição ao socialismo, em favor do capitalismo. Então o socialismo não prega um consumo exagerado sem limites. O socialismo não prega um exagero absoluto de consumo. Não, para o capitalismo isso é muito importante, isso é muito interessante. Tu explorar a mão de obra, deixar toda a população em uma certa servidão de consumo. O socialismo não prega isso, né? Então aí ocorre o que também? A expansão das multinacionais, evitando que ocorra qualquer crise de excesso de produção sem consumo. Entenderam? Então isso também vai ocorrendo. E a doutrina Truman era justamente para podar qualquer intuito de socialismo. Então esse era o objetivo básico, para que qualquer outro país não fosse querer imitar o exemplo de Cuba, se fosse no caso da América do Sul, né? Mas aí, em 47, começa a Guerra Fria. A Guerra Fria, que é capitalismo contra socialismo, é a União Soviética contra Estados Unidos. Um mundo... Aí, se tivesse um conflito mundial, um conflito entre 2 países, um país era apoiado pela União Soviética, outro país era apoiado pelos Estados Unidos. Tinha toda essa divisão aí nesse caso. Então, ali, ó, comunismo contra o socialismo, ou melhor, capitalismo contra o socialismo, tá? Leste contra o oeste, Estados Unidos contra a União Soviética. Ocorrem também conflitos regionais. A partir de 47, com a doutrina Truman, 2 novas potências mundiais, Estados Unidos e União Soviética, passaram a dividir o mundo entre si, sendo 2 centros de poder durando até 91, tá? Que é a Guerra Fria, certo? Então, o mundo bipolar deste período, de 47 a 91, foi marcado pela disputa entre capitalismo e socialismo, como 2 sistemas antagônicos e alternativos, né? Então, cada um ia se alternando no poder ali também, tá? Resultado disso, as ditaduras na América Latina acontecem devido ao risco de ocorrer
justamente, tinha-se sempre um medo. A ditadura no Brasil também ela ocorre por quê? Porque diziam que o Brasil poderia virar socialista. Da onde essa fundamentação? Porque, vejam bem, o Brasil recebeu muito dinheiro dos Estados Unidos, muita grana. Década de 40, 50, entrou muito dinheiro internacional para as grandes obras, para o chamado milagre brasileiro que nós vimos na segunda etapa. O Brasil tinha que pagar essa dívida. Construção de Brasília, as BRs, Itaipu, portos, aeroportos, todos esses processos precisavam ser pagos. Estados Unidos mandou uma banana de dinheiro para cá. Imagina se o Brasil virasse socialista. Se o Brasil pegasse um governo e dissesse aqui, ó, a gente vai virar socialista, não vão pagar mais nada para ninguém. Era isso que eles iam querer? Eles iam aceitar isso? Claro que não. Os bancos internacionais queriam receber. Logo, tinha que dar um jeito para que o Brasil, Argentina, Uruguai, todos os países vizinhos não fossem socialistas e evitar qualquer situação que pudesse levar ao socialismo. Então começa a se criar, junto com o Exército, fizeram parceria com o governo e Exército para que fossem colocado na mídia em todos os lugares que socialismo ou comunismo tinha que ser perseguido, tinha que ser detonado, e aí começa a perseguição política a muitos que defendiam qualquer ensejo, não precisava nem defender, tinha um ensejo de defender socialismo ou comunismo, era preso e sumia e tudo mais. Então a ditadura ela ocorre de 64, no caso do Brasil, até 89. Então as ditaduras da América Latina elas tinham esse intuito. Então, e começaram por causa dessa doutrina Truman. Uma das questões aparece, quais as consequências para o Brasil com a doutrina Truman? De que maneira a doutrina Truman influenciou o Brasil? A ditadura é um deles. A vinda de recursos dos bancos internacionais, outro motivo. Então teve um crescimento econômico, não desenvolvimento, teve um crescimento econômico exagerado no Brasil baseado em investimentos externos. Crescimento. A população aqui, ó, ficou esquecida, o povo ficou esquecido. A saúde e a educação cresceu da mesma maneira? Não, claro que não. Saúde, educação, previdência, esquece. Isso não nos compete. Tinha que ter uma mão de obra barata para a indústria que estava vindo, ponto. Era isso que importava. Então não tinha preocupação com o desenvolvimento econômico, com o desenvolvimento humano, com a qualidade de vida. Isso não tinha. Alguma coisa mudou hoje? Vai saber. Certo? Então vejam que o subdesenvolvimento na Guerra Fria também tinha uma outra situação também. Os países subdesenvolvidos não podiam se manifestar. Os países subdesenvolvidos não podiam dizer, nós estamos aqui, vamos ajudar. Não. O Brasil também, nesse período, o povo saiu para a rua porque queriam condições de trabalho, mais que isso. Aí começaram a dizer, não podiam sair para a rua porque eram taxados de comunistas. Então, os Estados Unidos já vinha para cima do Brasil pedindo, o que é esse povo na rua? Vocês estão loucos? Se vocês se o Brasil for virar socialista ou comunista, estamos ralados. Tem que banir esse povo, tem que tirar esse povo da rua, tem que acabar com isso já. E aí, né, a ditadura era justamente para ter essa repressão a esses movimentos, a essas situações, com medo que o Brasil fosse virar socialista. Tá? Então, vejam que tem sempre essa situação. Então, a partir de 91, a Rússia, a União Soviética, passa a ser totalmente capitalista. Foi o único país que passou a ser totalmente capitalista. Foi o único país que fez parte do G7, porque era um prêmio que eles deram para a Rússia, porque se tornou socialista, passou do socialismo para o capitalismo. Eles queriam que a China também adotasse o mesmo sistema, mas isso não ocorreu. Queriam que a China também fosse para o capitalismo total, mas isso não ocorreu. A China se adaptou. Isso é outra questão que a gente já vai ver. A China se adaptou. Ela passa a adotar um sistema híbrido entre capitalismo e socialismo, que é até hoje. Então tem até as zonas econômicas especiais, aonde faz uma parceria com as grandes multinacionais do mundo, produzem para as grandes multinacionais do mundo, e essa parceria vai se estabelecendo, né, conforme a necessidade. Então,
justamente tem as zonas econômicas especiais, eles produzem para grandes corporações do planeta, mandam para essas grandes corporações e assim por diante. O Brasil também exporta para a China tudo quanto é produto, importamos deles também tudo quanto é produto e ficamos numa troca. Só que não só o Brasil, todos os povos e países do planeta produzem na China. Samsung, LG, o iPhone, onde é que é produzido isso? Na China. Vocês acham que é produzido no seu país de origem? Dificilmente. Uma coisa que outra, né? Então vejam que é por aí, tá? Sempre se liguem que PIB é Produto Interno Bruto, é tudo que o país produz durante um ano em todos os setores, incluindo as exportações. Então, Produto Interno Bruto, esse termo vai aparecer. Outro termo que vai aparecer é a renda per capita, que é a renda por pessoa. Essa renda per capita não reflete a realidade, não reflete a desigualdade de renda, não reflete a desigualdade social, pois é o PIB dividido pela população. Portanto, é uma divisão linear. Tá? É dividido o PIB pela população. Hoje, a renda per capita do Brasil é 2.100. Ponto. Então, é como se todo mundo recebesse igual. Não. Tenho 10 milhões lá. Não reflete a desigualdade social, portanto. Não reflete aquela diferença de renda entre 20 milhões que ganham mais de 10 mil e outros, né, cento e tantos milhões que ganham até 2.100, né? Até 2.100, que são dois salários mínimos, quase dois salários mínimos, né? Certo? Durante a Guerra Fria, o mundo foi dividido entre capitalismo e socialismo, cada regime comandado por uma potência mundial. Na época, 47 a 91, igualmente sempre existiram os países do sul desenvolvido. Por que lideranças ou organizações desses países não podiam se manifestar? Por que lideranças ou organizações dos países subdesenvolvidos não podiam se manifestar? Como eu falei antes, por medo da repressão, por medo de uma ditadura, que era o que ocorreu no Brasil. Então, muitos países não se manifestavam, eles eram chamados não alinhados também. E o Brasil, outros países da América Latina, se manifestaram, foram para a rua e a repressão veio já numa maneira, digamos, com um viés econômico, digamos assim. Então, aqui não se manifestavam, na realidade, se tivessem se manifestado, cada lado poderiam dizer que esses países seriam comunistas ou capitalistas e iniciar a repressão. Se um país lá do Sudeste Asiático, lá o Vietnã ocorreu, né? Camboja, outros países menores lá fossem se manifestar, fossem para a rua, queremos liberdade, aí eles iam chamar o boneco que eles queriam virar comunistas e meter uma repressão, mais uma ditadura, vamos conter esse povo para não, senão vão virar socialistas daqui a um pouco. Era mais ou menos esse viés. Tá? Vejam que em 47 os Estados Unidos estabelecem uma política com o objetivo de perseguir o socialismo e favorecer o capitalismo. É a doutrina Truman, controlando inclusive os países das Américas, bem como suas políticas. De que maneira a doutrina Truman influenciou o Brasil? Que é o que eu acabei de perguntar antes. Tá? De que maneira ela influenciou o Brasil? Aqui no Brasil, em especial, ocorre a expansão do capitalismo, com investimentos em infraestrutura, instalação de multinacionais e, mais tarde, a ditadura. Então, ela influencia o Brasil tremendamente por causa dessas funções aí. Então, ocorre a ditadura. Por quê? Porque também já tinha ocorrido investimentos externos e também foi um acordo que, se o Brasil estabelecesse a ditadura, ia entrar mais dinheirinhos ainda no país. Ia ter mais crescimento econômico. Teve todo essa troca de favores aí, digamos assim. Certo? Uma outra questão também é sobre o tipo de capitalismo. Tá? Sempre se liguem que o capitalismo é a economia de mercado, classes sociais distintas, né? Desigualdade social faz parte do capitalismo. Não dá para fugir disso. Tá? As fases do capitalismo. Por volta de 1950, o capitalismo vivia a fase chamada competitiva. Tinha uma certa competição, onde existia concorrência do boteco da esquina com outro boteco pelo cachaceiro. Né? Então, o cara vendia um martelinho a 1 pila, o outro vendia 50 centavos para, né, fazer uma concorrência ali e tal. Hoje não. Hoje os dois vendem 80 centavos para não ter concorrência nenhuma. Acordos, não competição mais. Entenderam? Então,
Década de 70, o capitalismo encontra-se na fase denominada monopolista, o monopólio. Uma grande empresa controla sozinha um ramo de atividade. Monopólio, uma única empresa controla todo um segmento. Certo? Então não tem acordos. Sim, existe concorrência, mas, né, são monopólios. Década de 90 são os oligopólios, um pequeno número de empresas grandes que exercem esse controle, que são as holdings. Há mais acordos de competição. Hoje, o cara que é acionista da Claro, é acionista da Vivo, é acionista da NET. Quando elas não têm uma fusão, como está ocorrendo, elas fazem acordo de preço. Por quê? Porque o cara que é acionista da Claro, é acionista da Vivo, é acionista da Oi, é acionista das mesmas empresas. Então ele não quer que uma tenha lucro e a outra tenha prejuízo. E aí existem mais acordos. Aí tu vai numa, é um preço, tu vai na outra, achando que é outro preço, não é o mesmo. Então, mas por quê? Porque eles acordam isso. E quem controla essas empresas é um grupo de acionistas. É uma holding, que é um grupo de... Não é um presidente, um único cara. Não existe mais isso. Existem acordos. Até os supermercados é assim. Supermercados, tu vai lá procurar um produto. Um tempo atrás, uma época atrás, tinha uns tabloides, assim, tinha uns encartes de promoção de preços. Agora tem, mas aí tu vai ver o preço de um e de outro é o mesmo. É um encarte só para dizer que tem aquele produto, ou para chamar atenção para aquele produto. Às vezes tem umas promoções e tal, mas existem mais acordos que competição. Acordos. Então, o fornecedor de um mercado é o fornecedor do outro também, que vai estabelecer uma promoção parecida ou similar ali no caso, tá? Então, hoje são oligopólios, existem mais acordos, não existe tanta competição, tá? O socialismo é uma economia planificada, é uma centralização pelo Estado e sem classes tão radicais, tá? Mas aqui eu até comentei antes que a China tem um sistema um pouco diferente. Olha só, economias de transição. De 91, com o fim da Guerra Fria, até 2000. Com o fim da Guerra Fria e a queda do pilar do socialismo, a União Soviética, achava-se que os países passariam a ser totalmente capitalistas com o tempo. China, se achava que a China seria totalmente capitalista. Mas isso não acontece. Eles adaptam-se e passam a se denominar socialistas de mercado. Passam a ser socialistas na política e capitalistas na economia, adaptando-se à nova situação. Adaptando-se, como eu comentei, China chega a criar zonas econômicas especiais, as ZES, né, onde a Nike, a ASICS, todo mundo produz lá, a Samsung, todos têm pode-se dizer, um parque industrial lá, usando a mão de obra chinesa, que a China, inclusive, o trabalhador vai para o parque industrial na segunda-feira, volta na sexta-feira, ganha no parque industrial moradia e alimentação, o Estado que dá, e volta para a sua casa nas cidades no final de semana. Então acaba tendo um gasto muito menor. Então o chinês ganha limpo no final do mês $200. Limpo. Não gasta com moradia e alimentação. E vejam que a gente acha que eles é que trabalham escravos, né? Então vejam que muda um pouco a coisa toda aí. Tá? Mas aí são socialistas de mercado. China, Cuba, Vietnã. E aí, cuidado, passam a ser socialistas na política e capitalistas na economia. Não confundam isso. Não confundam o capitalistas na política. Não existe isso. Tá? Existe sempre socialismo na política e capitalismo na economia. Depois a gente vai ver, inclusive, o tipo de eleição que eles têm lá, que é até mais democrático do que a gente acha que é. Então vejam que aqui, ó, após 91, portanto, com a queda do socialismo no leste europeu e Alemanha, as economias socialistas tiveram que se adaptar à nova situação, sem a base da antiga União Soviética, e foram também chamadas de economias de transição. Transição. Por quê o nome transição? Porque achavam que seriam totalmente capitalistas. Isso não ocorreu, se adaptaram. Tá? Passaram a se denominar, portanto, né, socialistas de mercado, como eu comentei, sendo capitalistas na economia e socialistas na política, tá? Não confundam socialistas na economia, né? Então, capitalistas na economia e socialistas na política. Então, teve uma junção, teve uma adaptação.
Então, nenhum país hoje que é socialista é totalmente. Até Cuba tem justamente multinacionais lá na ilha que produz cana-de-açúcar, produzem açúcar para exportação. Então, até Cuba, até o Sudeste Asiático todo, justamente produz com parques industriais de outros países. Então, não são fechados, né? Já se adaptaram à nova situação. Certo? Então, vejam que sempre temos isso. Se liguem nos oligopólios, tá? E se liguem justamente nesse socialismo de mercado aí, tá? Setores da economia também, nós temos que ver, e vejam que aqui, ó, com a informatização e o desenvolvimento de novas tecnologias, é o setor que mais emprega mão de obra no mundo e continua apresentando crescimento acelerado. Nesse setor, podem observar-se os efeitos da revolução tecnológica na qualificação da mão de obra, onde o homem deixa de ser uma engrenagem, em vez de tarefas mecânicas, pode executar um trabalho mais criativo. O setor referido no texto qual é o setor que exige uma qualificação maior de mão de obra, onde tem-se e mais gera emprego e renda em qualquer país do mundo? É o setor terciário, sempre terciário, não confundam, tá? Não existe confusão aí, certo? Países desenvolvidos e subdesenvolvidos é sempre o norte e sul ali no caso, tá? O norte é o norte desenvolvido, que são os países desenvolvidos. Ali tu pega América do Norte, Europa, Rússia, Japão, Austrália, dá uma voltinha ali. São esses os países, claro, tem outros países menores ali, depois, né, podem dar uma olhada. Mas eles são 15% da população mundial. 15% da população mundial. E aí pode-se salientar que só China, Índia e Sudeste Asiático é 3,7 bilhões de pessoas. China, 1,3, Índia, 1,1 bilhões de pessoas. Então, só o Sudeste Asiático é tanta gente, que quase afunda as placas tectônicas. É um horror. E ali são países subdesenvolvidos. Percebem? Então, vejam que ali é metade da população do planeta, Sudeste Asiático, metade da população do planeta. 7,2 bilhões nós temos no mundo hoje. E 15% é dessa região, né? Então, eles têm vanguarda na pesquisa e na inovação tecnológica, eles exportam industrializados e importam produtos primários, eles exportam com mais valor agregado e importam com pouco valor agregado. Exportam com grande valor agregado e importam com pouco valor agregado. E isso é muito lucrativo, né? Por isso que a gente vai comprar vai montar um computador, vai comprar um notebook, vai comprar um celular, da onde vem? E vem da China. A China produz, mas com sucursais de quem, digamos assim, com a filial de quem? Né? Vejam que é por aí. Tá? Sul subdesenvolvido, portanto, 85% da população mundial, subordinação ou dependência econômica, todos os países subdesenvolvidos foram dependentes. Todos os países subdesenvolvidos foram dependentes em algum momento. Todos os países subdesenvolvidos. Tá? Endividamento externo, todos são endividados. Relações desfavoráveis. Os países subdesenvolvidos exportam para as nações primários e importam, né, tecnologia avançada. Forte influência de empresas estrangeiras, também. Sempre. Quanto mais pobre for o país, mais influenciado ele é, até nos governos. Então, países africanos, por exemplo, África do Sul, aquela parte da Zâmbia, ali, ligado na África do Sul, são grandes corporações que mandam no país. Grandes corporações elegem os presidentes, claro, né? Eu diria que todos temos influência, mais ou menos, dependendo da situação, porque o Brasil também é bastante influenciado, muito, diria. Desigualdade social é básica, sempre. Quanto mais pobre for o país, né? Aqui, ó, os países desenvolvidos nunca foram subdesenvolvidos no passado. Não havia dependência econômica, que é fundamental para encobrir o caráter do subdesenvolvimento. Então, tem aquela função também, né?
Não é possível que todos os países do mundo sejam iguais. Não é possível acabar com a pobreza. O capitalismo se faz por uma desigualdade interligada e combinada, certo? Não há desenvolvidos sem subdesenvolvidos. Cada um só existe em função da existência do outro. Fazem parte de um sistema mundial, o capitalismo. E esse sistema mundial é sempre desigual e combinado. As desigualdades, elas são interligadas e necessárias. A pobreza, ela é interligada e necessária. Só existem pobres para existir uma penca de ricos. Então, é uma coisa, a desigualdade social, ela é discursiva no sentido de que é possível acabar com ela, é possível acabar com a pobreza. Mas o capitalismo se faz por essa diferença. O capitalismo se faz pela desigualdade social. O capitalismo se faz por essas diferenças. O capitalismo se faz pela pobreza. Brabo, né? Mas aí, é extremamente difícil imaginar um mundo em que todos os países sejam desenvolvidos de acordo com as sociedades de consumo. Sociedades de consumo são os países desenvolvidos. São aqueles 15% da população. Aqueles 15% da população mundial, que são os países do norte, consomem 80% dos recursos do planeta. E eles só são o que são. Só consomem o que consomem graças àquela penca de pobres dos subdesenvolvidos que dão os recursos, literalmente, né, para eles. Então, a nível mundo, tem áreas centrais, áreas periféricas. A nível de uma cidade, tem áreas centrais, áreas periféricas. Nas áreas centrais, todas as grandes corporações bancárias e toda a economia gira nas áreas centrais. As áreas periféricas são fornecedoras de mão de obra e de insumos. Isso é uma cidade. Isso é o mundo também. Entenderam? Então, o capitalismo se faz por essas diferenciações. Os setores da economia também são mais ou menos por aí. Certo? Então, vejam que os países subdesenvolvidos têm origens históricas comuns. Sobre as características dos países do Sul, analise as alternativas abaixo. Os países do Sul são caracterizados pelos regimes amplamente democráticos em suas políticas. Quanto mais pobre é o país, menor. Então vejam que outra característica importante é que todos os países do Sul são dependentes economicamente, diferente dos países do Norte. Sim, todos são dependentes economicamente, ou porque se endividaram excessivamente no passado, como o Brasil, e aí a gente se sujeita a adotar políticas externas meio estranhas que não ajudam o povo, né? Os países do Sul foram explorados economicamente, foram colônias e de metrópoles europeias ou tiveram o poder controlado. Sim, isso era uma das verdades. Tá? Os países do Sul foram povoados igualmente como a América do Norte, por isso se busca atualmente acordos em comum com a ALCA. Vejam que algo está meio destoante aqui. Né? Outra questão parecida. Sabe-se que a maioria dos países do Sul foram colonizados e desde seu descobrimento, essas colônias dependiam financeiramente do país controlador, mesmo que fosse de onde partia grande parte das riquezas para suas metrópoles. Essas metrópoles, por sua vez, já foram subdesenvolvidas com um país controlador? Então vejam que já a gênese desses países era explorar os outros. Eles foram se desenvolvendo a partir do momento que recursos vinham de outros países. Então, no caso aqui, não, pois não havia dependência econômica fundamental. A dependência econômica é fundamental para definir subdesenvolvimento. Né? Então, nós somos dependentes economicamente, dependentes. Dívidas, todos os países têm. Dívidas, todos os países têm. Mas dependência econômica já não é bem assim. Tá? Outra situação que aparece no trabalho na prova é a globalização. E vejam que em 91, quando acaba a Guerra Fria, que vai de 47 a 91, quando acaba a Guerra Fria, se fala em globalização. Aí em 89 derrubam o Muro de Berlim lá, reunificam as Alemanhas e começam a dizer que agora o mundo é globalizado. Agora temos a globalização. E aí, a própria globalização, ela estabelece duas situações também. Uma,
ela se faz em 3 pilares, claro, com os blocos econômicos integrados, que é a união de países promovendo o comércio e favorecimento econômico entre eles. Então, os blocos econômicos, eles surgem ou se estruturam como a comunidade europeia, se estruturam com a globalização, porque eles começam a ver que a globalização não é uma coisa salutar, não é uma coisa boa para todo mundo. Eles se fecham. E alguns blocos econômicos começam a se fechar, querendo favorecer a economia dos países, como a União Europeia, como outros blocos que foram se estabelecendo nesse período. Aí ocorre o NAFTA, que é Estados Unidos, Canadá e México, União Europeia, Mercosul, ASEAN, que é no Sudeste Asiático, e CARICOM. Então são vários blocos. E esses blocos, eles começam a se estruturar em 91. A comunidade europeia já estava se estruturando da década de 60 e hoje é o único bloco com moeda única. É o único bloco que chega ao êxtase lá da coisa. Os blocos econômicos pregam o protecionismo, quer dizer, antes tu protege a economia interna e se sobrar se exporta, ou se sobrar tu faz outros meios aí. Mas nesse tempo, o que acontece? Os blocos econômicos, eles se fecham demais. Aí começam a ver quem era o idealizador da globalização, que era Estados Unidos, Europa e outros países ali. Quem é o idealizador começa a ligar, se o mundo virar numa penca de blocos econômicos, a globalização não dá certo, não teremos mais lucro, a gente não pode dominar outros territórios e outros mercados. Fechou. Vão tudo se fechar em blocos pequenos, como é que vão ficar? Vamos ter que colocar um mecanismo para controlar isso. Aí entra a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio. A OMC, tem uma questãozinha também sobre isso no trabalho, a OMC, ela coloca que todo mundo tem que comerciar no mundo de maneira igual. Então, ela protege o mercado mundial, ela protege a globalização. Então, a OMC foi um dispositivo que se criou, tipo um tribunal comercial internacional, para que todo mundo tivesse os mesmos acessos da mesma maneira no comércio do mundo, literalmente. Se algum país se sentisse prejudicado, podia entrar com processo e ganhar. E o país que perdeu tinha que pagar sanções ali violentas. O Brasil já ganhou várias. Dos Estados Unidos, da Rússia. A Rússia chegou a um momento, 2, 3 anos atrás, dizendo que não ia comprar nem carne de frango, nem carne de porco, de oink, do Brasil. Aí o Brasil entrou na OMC dizendo aqui, o que eles estão alegando, eles estão errados, não é bem assim, a gente compra deles, temos que vender, ganhamos. E aí o acordo era que a gente, por 10 anos, não ia ter mais, a não ser que tinha alguma situação sanitária, mas não ia se deixar de exportar para a Rússia. Então são coisas assim. E, outros, Então vejam que, mas voltando para os blocos econômicos, eles se classificam em zona de livre comércio, união aduaneira, mercado comum e união econômica e monetária, sempre. Então o único bloco que chegou a isso foi na Comunidade Europeia e mesmo assim naquelas, que tem justamente o euro como moeda única ali. Ocorre também o intercâmbio e interdependência dos mercados e a terceira revolução tecnológica. Uma coisa interessante da globalização é que é a descartabilidade, onde se fazem produtos, não existe mais estoque, onde se prega uma descartabilidade, onde tudo é mais descartável, tudo mais rápido, por causa da revolução tecnológica também. E essa descartabilidade, ela é interessante para o sistema, por quê? Tu compra um celular hoje, daqui a 2 anos tu tem que trocar ele, tem que comprar um novo, e é caro. Então, quando um tempo atrás tu ia comprar uma geladeira, uma máquina de lavar, te durava 10, 20, 30 anos, hoje tu vai comprar uma geladeira, uma máquina de lavar, vai te durar 5 anos. Parece que a obsolescência é programada, tem uns teóricos que falam que tudo é mais obsoleto, mas é programado para ser obsoleto. Que tem um tempo de vida de 5 anos para te comprar de novo. Então essa descartabilidade das coisas, quando antes tu não gastava mais com isso, agora tu tem que gastar de novo. Quer dizer, tem teóricos que dizem que a globalização leva a um empobrecimento. Quando antes tu não precisava comprar, agora tu tem que comprar várias vezes a mesma coisa. E ao mesmo tempo, tem teóricos que dizem que essa descartabilidade das coisas leva a gerar mais emprego em algum lugar do mundo, que não geraria se o produto tivesse uma durabilidade maior. Então vejam que tem os dois lados aí.
tem sempre, e a globalização ela tem uma situação bem peculiar nesse sentido aí, porque tem teóricos que já li que detonam com tudo, aumentou a pobreza, aumentou... Tá, mas se não existisse a descartabilidade, ia existir emprego, ou não ia ter uma leva de desempregados muito maior no planeta? Então, tem sempre essa situação. A globalização, a partir de 91, prega uma abertura geral dos mercados a nível mundial. Com isso, e antagônico a ela, temos os blocos econômicos, criando barreiras protecionistas. Surge também a OMC, protegendo a globalização. São os seus princípios. Quais são os princípios da OMC? Que eu falei antes, quer dizer, foi um mecanismo para melhorar, para ampliar a globalização. Quais são seus princípios? Não discriminação dos países membros, não deve haver uma nação mais favorecida. Reciprocidade. Reciprocidade é sempre iguais condições. Condições iguais para mercadorias nacionais ou importadas. Acesso aos mercados em iguais condições. Redução de obstáculos ao comércio internacional. Concorrência leal, fundamentada em concorrência livre, leal e sem distorções. Esses são os princípios da OMC. Então vejam que ela sempre prega a reciprocidade e acesso aos mercados em iguais condições. Todo mundo tem que ter acesso àquele mercado igualmente. Todo mundo, digo, empresários que compram, vendem e assim por diante. Aqui estamos falando de produtos, mercadorias e serviços. Certo? Então vejam que sempre por aí. Uma outra situação bem interessante é a divisão internacional do trabalho. Vejam que além da globalização, além das determinações de subordinação para um país subdesenvolvido, ainda tem a DIT, que é a divisão internacional do trabalho, que literalmente legitima essas condições de subordinação e de exploração. Né? Então a divisão internacional do trabalho prega o quê? A DIT, ela estabelece o papel de cada grande região do mundo, o papel de cada grande grupo de países, é o papel de cada país no cenário mundial. Então vejam que, em termos de consumo e produção, então vejam que cada país, cada situação tem todo um viés econômico aí. Qual é o teu papel? O que o Brasil faz? O Brasil exporta matéria-prima, exporta mão de obra, digamos assim, porque algumas multinacionais estão por aí e justamente a nossa mão de obra ela é barata, ela não é cara comparando com países desenvolvidos. Até o setor terciário ele é atrofiado, o nosso se chama atrofiado porque o nosso salário é muito baixo comparando com outros países. Então é interessante explorar a mão de obra aqui também. Então, tem matéria-prima, mão de obra barata, e a gente ainda importa tecnologia. Todos os celulares que a gente tem ali e tal é importação. Pode ter lojas que vendem aqui, mas foi importado. Então a empresa vende aqui, vende para as outras lojas, vende isso, cada um ganhando um pouquinho ali e tal, né? Vende para essa, para aquela outra, para chegar no consumidor final, todo mundo ganhando um pouquinho e chega no consumidor 1/3, 3 vezes mais que o valor efetivo. Então, tu vai comprar um eletrônico, esse mesmo celular, num país desenvolvido, tu vai comprar na Europa, vai comprar nos Estados Unidos, tu vai ver que o preço é muito mais baixo, com uma tecnologia muito melhor. Por quê? Porque os países vendem, acaba ficando muito mais caro por causa desses atravessamentos todos aí. Mas eles produzem e a gente importa. Então o Sul exporta matéria-prima e mão de obra, importa tecnologia e pagamos juros e lucros. Muito interessante essa parte, né? O Norte faz o quê? Eles exportam industrializados, importam matéria-prima, fornecem tecnologia, apoio e o que é pior, empréstimos. Então é interessante que o Brasil viva endividado, é interessante que o Brasil, mas que ao mesmo tempo consiga pagar a sua dívida. Então, nada melhor que o Brasil conseguir pagar a dívida. Então, um exemplo, um parênteses ali, quando o Brasil teve a Copa do Mundo, foram fazer uma estimativa quais eram os países que tinham a capacidade de endividamento. Entre os países que podiam se candidatar, eles foram analisar qual era o país que tinha melhor,
quer dizer que poderia pagar. Melhor capacidade de endividamento. Aí entre os eleitos ali estava Canadá, estava Argentina, Turquia e outros países que, né? Mas, e o Brasil foi escolhido por quê? O Brasil já estava endividado e tinha capacidade de mais endividamento. Então vejam a maneira como se estabelecem certas políticas e assim se faz. Mas por quê? Porque nós podíamos pagar juros e lucros. E hoje vejam que quem é que paga a conta de tudo é a população, com o nosso excesso de impostos e assim por diante. Agora também, e vacina para todo mundo. Alguém vai pagar essa conta. Não é de graça. E como vocês estão vendo, é caro, né? Não é baratinho, não. E vejam que bilhões de doses, milhões de doses ali, não é assim. Tá? Então é muito lucrativo todo o processo. E a gente importa tudo, a gente não produz. Agora começamos a produzir mas pagando royalties para a empresa que cedeu a tecnologia, né? Então, como a gente falava em outros episódios, a gente paga royalties para usar aquela tecnologia ou aquele insumo, certo? Então vejam ali, a Divisão Internacional do Trabalho promove algumas definições do mundo, analisa as afirmações e responde à CONVEIF. A DIT estabelece objetivos dos países com papéis pré-definidos no cenário mundial. Sim. Os subdesenvolvidos fornecem produtos primários como matérias-primas e alimentos. Tranquilo. Né? Os desenvolvidos, por sua vez, fornecem tecnologia, insumos, apoio e empréstimos. Perfeito? Os países do Sul devem, inclusive, fornecer mão de obra barata e pagar em dia seus juros de dívidas. Sim, se o Brasil fica endividado, se o Brasil não pagasse a dívida externa, que hoje é um absurdo, a gente paga por volta de 200... Estava, há um bom tempo atrás, por volta de 200 milhões de dólares só em juros por mês. Não sei se ainda está isso, mas era um absurdo desses. Certo? Vejam que sempre o Estado, o país de uma nação desenvolvida é diferente de um país subdesenvolvido, né? Então vejam também que sempre os países do norte, eles têm toda uma situação de apoiar a micro e pequena empresa, o Estado trabalha para a sua população. E o Estado de um país subdesenvolvido, nós trabalhamos para o Estado. Então, é toda uma situação inversa aí nesse caso. Então, uma das questões que aparece para vocês ali é essa, que o Estado de um país subdesenvolvido é diferente do Estado de uma nação desenvolvida. Nesta, ele se origina de um processo histórico da sociedade, no embate entre forças sociais e assim por diante. Então, vejam que é diferente, tá? Então, o Estado de uma nação desenvolvida se origina a partir do povo e de suas reivindicações. Desenvolvido, sim. Tá? Nos países subdesenvolvidos, não. O Estado ele se estabelece de outras maneiras, um pouco mais, digamos, o Brasil, todo mundo se acha feliz por votar diretamente em alguém que ninguém sabe quem é. Então, o Estado de uma nação subdesenvolvida é imposto de fora, a partir de um modelo consequente da colonização exploradora. Sim, isso é efetivamente real, tá? E outra realidade é que nos países do norte, igualmente no sul, o Estado sofre influência de grandes grupos empresariais. Então, sempre tem essa influência, como comentamos antes, tá? Então, sempre vejam que a globalização, a Divisão Internacional do Trabalho, esses processos todos, eles vão estabelecendo políticas, vão estabelecendo diretrizes para justamente termos uma configuração do mundo e da nossa vida também, que não dá para separar nada nesse caso aí, tá? Então, tudo que chega para nós tem todo um contexto por trás dali, que é um contexto macroeconômico. Não dá para pensar só no micro, não dá para pensar só na cidade. A cidade está dentro de uma situação muito mais global. Certo? Tudo bem até aí? Os assuntos para a prova de vocês vão até aí. Para o trabalho também, como já comentei, tudo que a gente viu aqui vai para o trabalho e para a prova, certo? Então, deem uma lida com calma, sempre tentem ler com atenção, tá? Te afasta das desatenções, né? Te afasta dos ruídos e aí vocês conseguem ir bem na prova, certo? Valeu, brigadão.